Bom dia, irmãos. Bom dia a todos, os que estão presentes e os que estão não ausentes, né? Estão remotamente. Estão aí distantes, mas aproximados pela tecnologia, né? Graças a Deus. E é uma bênção, né? Poder estarmos aqui. Queridos, eu quero primeiro estar tendo um momento de oração, né, de intercessão por aqueles que no grupo Bosque Compartilhamento, né, tem compartilhado as necessidades de oração. E vou mencionar alguns nomes, inclusive nomes que nosso irmão Rideu, né, postou aqui, que está orando, que pelo Edson, né, o amigo do nosso irmão Edson Ada, o Leoci, da Igreja de São Bernardo, né, que está internado ali em Araraquara, pelo sogro do sobrinho, né, a família do sogro do sobrinho do irmão Rideu, né, o senhor Michele, sua esposa, sua filha e sobrinha, né, que estava em estado grave na noite de sexta, né, foi entubado, mas teve uma melhora no dia de ontem, né, orar também por aqueles que estão se recuperando, né, da Covid, a Cidinha, né, o seu Paulo Suzuki, e também a cirurgia, né, se recuperando do Luquinha, né, Kamiyama, da nossa irmã Keiko, que está fazendo aniversário no dia de hoje, também da nossa irmã Madalena, né, que está se recuperando aí, né, também se recuperando de enfermidades, da Paula Furtada, né, da Karina, amiga da nossa irmã Taca, né, e também da nossa irmã Lúcia Ogata, e também pelo Dr. Júnior, né, cunhado da Roseli, e também que entrou ontem, né, o pedido pelo pastor Edmo, né, que caiu, bateu a cabeça, né, está em tratamento aí, e vamos estar orando para que o Senhor, né, possa proporcionar, né, a sua mão poderosa da cura, da restauração sobre a vida dos nossos irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento em que podemos mencionar esses nomes diante do Senhor, a fim de que, ó Deus, o Senhor possa estender a tua mão de poder. Também, ó Deus, da nossa irmã Miyoko, ó Deus, que ainda enfrenta dificuldades na recuperação, ó Deus, da boca. Também, ó Deus, nós queremos louvar o teu nome pela recuperação do restauração do Serginho, que teve alta. Ó Deus, continuamos orando por aqueles pedidos que estão ali no setor de orações de avisos, ó Deus, do boletim. Ó Deus, orar pelo luto, ó Deus, que passa a nossa irmã Satiko Kondo, Senhor. Ó Deus, são tantos, mas nós podemos ver a tua mão operando. Nós podemos ver, ó Deus, o quanto o Senhor está agindo poderosamente. Não por causa das nossas orações, não porque em nós há poder, mas porque tu és poderoso. E nós, ó Deus, como intercessores, nós também intercedemos em nome de Jesus, para que obras que o Senhor faz aconteçam e prosperem, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Nós assim oramos em nome de Jesus.
com gratidão em nossos corações. Amém. Hein? Queridos, nesta manhã, quero estar trazendo aqui texto de João, né? Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 a 18, né? Muito conhecido, e pela tradução da nova versão da NVT, né? Nova versão transformadora, diz assim a palavra do nosso Deus, do versículo 1 ao versículo 18. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, às escondidas por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer, por isso ele a explicou. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço. E eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai me ordenou. E aqui nós temos o seguinte, né, de que Jesus cuida de nós pessoalmente, né? A relação de Jesus conosco é pessoal, é uma relação pessoal e nominal, tá? Porque ele nos conhece e nos chama pelo nome, né? Bom, você sabe qual é o seu nome. E quando alguém te chama pelo nome, você com certeza atende, né? Dependendo da pessoa, você pode até não responder, né? Até ficar indiferente. Mas com certeza, quando você é chamado pelo seu nome, você é identificado, né? Porque o nome condensa, o nome resume a pessoa que você é, a sua trajetória, a sua história, a sua personalidade, as suas características pessoais, né? O seu temperamento, as suas alegrias, bem como as suas frustrações, tá? Veja, não somos números, muito menos anônimos, né, nessa relação com Jesus.
No mundo, somos considerados clientes em alguns ambientes, fontes de impostos, né, em outros. Para certos políticos, nós somos considerados currais eleitorais, né? Números, lucros, impostos, isto é, não passamos de meros indivíduos sem nome, né? Mas Jesus nos trata de forma totalmente pessoal, né? Sendo pastor, ele sacrifica a sua vida por nós, que somos suas ovelhas. Não importa o quanto aumente a quantidade de ovelhas, né? Ele sempre vai chamar a cada um pelo nome, porque a relação com suas ovelhas é pessoal, profunda e íntima. Para tanto, ele nos deu a sua vida morrendo na cruz para que os nossos pecados fossem totalmente perdoados. Essa questão de pecado, né? Assim, é uma questão interessante, porque de um lado as pessoas acham que ficar falando de pecado, isso deixa a pessoa lá embaixo, né? Faz com que as pessoas fiquem com uma baixa autoestima, né? Então não é bom falar de pecado, porque esse negócio aí faz as pessoas ficarem lá embaixo, né? Mas por outro lado, né, ao mesmo tempo que as pessoas falam que falar de pecado deixa as pessoas lá embaixo, também cada um em si mesmo, né, tem essa dificuldade de lidar com a questão da culpa. Assim, por exemplo, eu sou professor, né? Dou aula lá na escola e tal, e quando a gente está lá falando entre os professores, né? Lá, aí de repente chega, por exemplo, a diretora ou a coordenadora, né? E fala assim, né? Olha, fulano, pode vir um pouquinho falar comigo? Lá na minha sala, aí todo mundo fica assim, opa, aprontou, hein? Aprontou, aí fala, eu? Tem certeza? O que eu fiz de errado? Né? Porque, não sei, é interessante, todo ser humano, né? Assim, embora queira melhorar a sua autoestima, mas dentro de si, ela sempre tem aquele pedacinho, né? Lá no fundinho do seu coração, né? Dizendo assim, você fez algo, você não tem... Você assim, não acha que você fez alguma coisa errada? Parece que todo ser humano carrega dentro de si um senso de culpa, um senso de que está devendo alguma coisa. Interessante isso, né? E no livro que o pastor Tim Keller, fala sobre, né, a cruz de Cristo, né? Não é a cruz de Cristo, hein? A cruz do rei, isso. A cruz de Cristo é do John Stott, né? A cruz do rei, eu tô trocando, né, livro com o autor. Mas ele fala isso daí, né? Que as pessoas, elas... e isso não é... Eu não estou falando de prisioneiros que estão ali na cadeia, né? Porque tem... Lógico, né? Tem gente que é presa injustamente, né? E fala assim, não, eu sou inocente. E diz ser inocente até o final do cumprimento da pena, né? Mas eu estou falando assim de pessoas que são assim, né? Estão bem assim, socialmente bem, pela lei, não fizeram nada de errado. Mas fica assim, será que aquela pessoa não ficou ruim porque eu falei alguma coisa errada? Né? Sempre carrega assim mas Jesus veio para dar a sua vida
para que todos os nossos pecados fossem perdoados. Todos. Inclusive, veio tirar esse senso de culpa. Senso de culpa. Às vezes você não fez nada de errado. Tá tudo ok. Mas fica aquele, será que realmente a pessoa me perdoou mesmo? Ou chega com Deus e fala, Senhor, será que tudo bem? Puxa, eu já aprontei bastante, mas essas coisas que estão acontecendo comigo, essa doença que veio, né, o carro quebrou, aquele acidente, não foi porque eu ainda não me redimi completamente, né? E Jesus está dizendo, ele é o pastor, ele é o bom pastor, porque ele deu a vida, né? Ele sacrificou a sua vida para que, né, a gente tivesse vida, tá? Bom, e Jesus não é explorador das suas ovelhas, ele não é o tosquiador das ovelhas, né? Porque ovelha produz lã, né? Aí chega o tosquiador, fala, passa lá a maquininha, né? Vai, né, a lã todinha para, lógico, né, ser manufaturada e transformar em produtos esses que sejam os mais lucrativos possíveis, né? Ah, mas gera emprego, produz renda, né? Bom, eu não vou entrar agora no mérito dessa questão, né? Mas só dizer que Jesus não é o explorador de suas ovelhas. Ele não é ladrão nem mercenário, porque o ladrão tem as seguintes características. Ele tem 3 características: ele rouba, ele mata e ele destrói, né, vidas. Tá? O mercenário ou o empregado, né, aqui na NVT está como empregado, em algumas traduções está como mercenário, né, em outras está como assalariado, né, assalariado. Então, ele trabalha em função de um salário. É por contrato, né, contrato temporário, normalmente, né? Hoje em dia é isso, né? Você não tem muita estabilidade, né, no emprego, é contrato temporário, normalmente de 1 ano, né? E fala assim, bom, trabalha aqui 1 ano, trabalho, então quanto é o salário? O salário é tanto. E a pessoa trabalha, né, em função do salário. Não estou dizendo que todo assalariado trabalha só pelo salário, né? Eu, por exemplo, lá na escola eu trabalho, lógico, digna o trabalhador do seu salário, né? Mas é lógico que a gente não trabalha, né? O ser humano em si, a gente não trabalha em função do salário. O salário é necessário, mas a gente pensa nas pessoas. Por exemplo, eu penso nos alunos com os quais eu lido, né? E tudo mais. Então, assim, só que Jesus colocou aqui uma característica interessante. Ele falou que o mercenário, o empregado, ele trabalha em função do salário. Ele não quer saber se a ovelha está ali passando mal, se ele caiu no barranco, né? Se ele rolou no chão, se ele está sendo atacado, né? Não está nem aí, né? Ele falou, é o seguinte, eu fui pago para cuidar, né? Se escapou, beleza, tá bom, vou fazer o quê? Não posso fazer tudo. Então é assim, né? Ele não se importa com o bem-estar, né? Ou com as questões pessoais das ovelhas. Fez o serviço, salário na mão, né? Só isso que importa, tá? Mas Jesus não cuida de nós para obter vantagens pessoais, né, ou egoísticas. Por quê? Porque Jesus é Deus e Deus é amor. Tá? Jesus é também a porta, né, do curral das ovelhas. Para obter a salvação e segurança, tem que passar por Jesus. Então, Jesus é tanto pastor, né, quanto tanto pastor que entra pela porta, quanto a própria porta, né, a única entrada, né, única via de acesso ao curral seguro.
né? E qual é a rotina, né, do pastor Jesus, né? É limpar as ovelhas, né? Antes eu ficava pensando, puxa vida, né? Mas por que que todo domingo tem culto, né? Por que que todo domingo tem uma mensagem, né? Ficava pensando, puxa vida, né? Ah, mas a mensagem, esse texto eu conheço, né? Bom, é porque eu nasci, né? Num, como se diz, eu nasci na igreja, né? Eu nasci numa família evangélica, né? Meu pai, já falecido, era pastor, né? Então, assim, a gente ia desde o ventre materno ia para a igreja, né? Eu falei, por que todo domingo? Será que eu já não sei a Bíblia? Né? Eu já li a Bíblia toda, né? Agora o pastor vai pregar coisa, não tem novidade, né? Mas é interessante, né? Aí, alguém poderia dizer, é, com que frequência você se alimenta? Todos os dias. Então, pois é. E aí então existe uma rotina na vida cristã, né? Por que que hoje eu preciso saber que Jesus é o meu pastor? Por que que eu preciso saber? Porque, com certeza, se eu posso lembrar disso hoje. Só que amanhã pode acontecer alguma coisa em que eu queira dar uma de ovelha rebelde, né? Eu queira sair do curral, né? E tá nem aí para o pastor e falar assim, eu consigo, né? Porque nós que somos ovelhas, nós não somos assim. Às vezes a gente dá uma de bode, né? Às vezes a gente esquece que é ovelha e começa a dar uma de bode. E acha que pode enfrentar o lobo. Assim, lobo, que? Pode vir que, ó, eu me garanto. Só que, embora a gente ache que a gente seja um bode, né? Ou até um cavalo selvagem, todo forte, mas a gente é ovelha. A gente é ovelha, a gente é fraco. E se a gente se quebra todo e tal, vira alvo fácil, né? Alvo fácil do lobão, o Satanás, né? O lobão, ele manda os seus lobinhos e a gente se dá mal. Então, Jesus, né, está aí para limpar quando a gente está sujo, dar o alimento, né, curar as feridas, providenciar o descanso, né? Então, essa é a rotina nossa, né? Nós estamos aí para ser cuidado, para ser alimentado, para ser curado, para ser consolado, para ser restaurado, né? E tudo mais. E aí Jesus falou uma coisa também, ele falou assim, olha, eu vim para que vocês tenham vida plena, vida plena, né? E o que é uma vida plena? Eu estava pensando, o que é uma vida plena, uma vida completa, né? E aí eu cheguei à seguinte conclusão, né? Que vida plena é aquela em que a pessoa está completamente satisfeita e realizada. Ah, mas isso eu já sei também. Só que tem um detalhe. Mesmo não tendo tudo o que sonhou. E mesmo que não consiga fazer o que idealizou. Vida plena não é quando você está feliz porque você conquistou o que estava buscando. Vida plena é quando você se sente totalmente realizado, mesmo que venham acontecimentos que te deixem frustrado. Por quê? Porque a gente, né, a gente só tem vida plena mesmo quando a gente está com Jesus. Né? Igual aquela música, né? Deus continua sendo Deus, né? Mesmo quando seu pedido não foi atendido, quando vieram os reveses da vida, né? Mas Deus continua sendo Deus, né? Tem gente que fala assim, mas dinheiro é tudo, né? Se tiver dinheiro e saúde, você não precisa de mais nada. Tem gente que tem dinheiro e saúde,
mas ainda não está satisfeito, né? Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver a profissão que eu tenho sonhado. Esse é o meu projeto de vida, né? A pessoa então estuda, chega, atinge aquela profissão e fala assim: mas eu ainda não estou realizado, né? Então, mas quando a gente encontra Jesus, quando a gente vive com Jesus, quando o nosso dia a dia é feito assim, a gente conversa com Jesus face a face, como diz a Bíblia, né, que Moisés conversava com Deus face a face, ele era íntimo, né, de Deus. Quando a gente conversa com Jesus no dia a dia, assim, né, qualquer coisa, a gente, sabe, expressa alegrias e tristeza com Jesus, toma café da manhã com Jesus, almoça com Jesus, né? E no meu caso, dá aula com Jesus, né? Fica completo. Lá na escola, você vê que acho que é a quarta, quinta vez que eu estou falando de escola, né? Porque, sabe por quê? Porque, assim, metade do meu tempo da semana é feito na escola, né? Ali dando aula, ou na sala dos professores, né? Porque é isso, e aí não é uma religiosidade, né? Eu vivo Jesus. Então as pessoas falam assim: gente, vamos parar de falar isso aqui, porque nós estamos perto do Wi-Fi de Jesus aí, né? Então, aí eu falo assim, às vezes ele cai, né? Mas às vezes dá uma pane, né? Mas assim, por quê? Gente, porque assim, é Jesus, né? A gente procura viver Jesus, porque só Jesus satisfaz completamente a vida do ser humano, que ele é o pão que sacia a fome da vida, é a água que mata a sede, né, do nosso viver, né? E as pessoas tentam colocar muitas coisas para substituir o insubstituível, substituir Jesus, né? Mas não passam de meras tentativas, né? Então nós somos as ovelhas que não estavam no curral daquela época de Jesus. Mas Jesus já sabia, falou: olha, vai ter ali, né, no dia 27 de junho de 2021, em plena pandemia, né, o pessoal ali da mídia, né, vai estar ali o pessoal do louvor lá, vai ter o pessoal reunido e vai ter o pessoal remotamente, né, que vai estar ali falando, né, e me adorando, né, e tal. Então, essas ovelhas também eu preciso buscá-las, certo? E Jesus é onisciente e já nos conhecia desde antes do mundo ser fundado, do universo ser criado, né? E por isso, a verdadeira sabedoria não é se fazer esperto, né? Não é dar uma desperta, né? Ah, eu sou sábio, eu sou bom, eu sou o cara, né? Não, a verdadeira sabedoria é procurar depender do bom pastor, que nos conduz em segurança até quando atravessamos vales sombrios e tortuosos, e nos leva até a porta da entrada celestial, pois o próprio Jesus é a porta, né? Não é São Pedro, não, é Jesus. Ele é a porta, né? Ele é a porta, né, para entrarmos nesse curral maravilhoso, né, o curral da bênção, né, o aprisco verdadeiro onde nós podemos descansar, nós podemos confiar, né? Então, quando você estiver passando aí por dificuldades, né, ou alegre, ou tiver em qualquer situação, né, saiba que Jesus está caminhando contigo, amém? Eu quero orar mais uma vez agradecendo este momento. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu Jesus, teu Filho amado,
teu filho querido, a segunda pessoa da triunidade. E o Senhor vestiu de humanidade para que sentisse o cheiro nosso, o cheiro de ovelha, e caminhasse conosco até por vales sombrios. Então, neste momento, ó Deus, eu te peço que o Senhor Jesus, possa estar ali do lado do enfermo, do que se recupera da cirurgia, daquele que se acidentou, daquele que está se recuperando da Covid, daquele que está na UTI. Ó Deus, porque são ovelhas que estão com as suas perninhas quebradas, ou porque aprontou, ou porque o Senhor ama tanto que precisou colocar nos vales sombrios para que pudesse se aproximar mais do Senhor. Não pelas suas forças, mas porque o Senhor foi até o vale buscar esta ovelhinha. E nós, ó Deus, queremos assim continuar te amando, continuar dependendo de Ti e continuar sempre caminhando contigo, porque nós fomos chamados para seguir Jesus. Somos discípulos teus. Muito obrigado, Pai, por este momento. E que o amor de Deus o Pai, e a graça e este amor tão grande, essa bondade tão grande de Deus o Filho, do pastor, do sumo pastor, e as eternas consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre toda a tua igreja, que seja hoje e para todo sempre. Amém.